Bem, hoje eu vou fazer uma conversa com a Camila Balestro. Ela foi uma cliente que fez um processo de pitch, que fez um trabalho de desenvolvimento. Foi um processo bem interessante, de muita descoberta, tanto para mim quanto para a Camila, acredito. Com certeza. E a gente preparou esse bate-papo exatamente para esclarecer um pouquinho mais o que é o pitch e para a Camila contar um pouco do que ela faz. Camila, preparei umas 5 perguntinhas para ti, tá? Pra gente começar esse bate-papo, queria que tu me contasse o que tu lembra de como a gente se conheceu. A gente se conheceu de uma forma muito engraçada, na verdade, porque eu contratei no início do ano uma assessoria empresarial para minha empresa e numa conversa descontraída, depois de tratar assuntos da empresa, a Vanessa me falou assim, eu vou num curso meio louco, numa fono. Eu falei, eu tô dentro desse curso. Aí foi quando tudo aconteceu, assim, eu me inscrevi e vim parar no Low Press, que foi um trabalho maravilhoso contigo. Então foi mais ou menos assim, foi meio no susto, mas cheguei aqui ainda bem. E eu lembro que no Low Press a gente conversava um pouco, porque tu estava trabalhando com uma questão muito específica, né, relacionada à tua expressão, e foi aí que a gente foi pro individual, foi isso? Exatamente, eu tinha um problema, digamos assim, que era de fala em público. Eu sentia grande dificuldade de me soltar, de me expressar. E com o teu trabalho, eu descobri que essa dificuldade eu levava ela muito mais tempo, né? Desde a infância, desde a adolescência. E sim, no Low Press eu tratei isso como a minha problemática. E depois eu trouxe pro individual, justamente porque eu tinha um evento pontual em abril desse ano, que era muito importante para mim e para a empresa, e precisava desenvolver isso rápido. E foi o que a gente fez, né? A gente fez um processo mais intensivo. Eu lembro que eu te propus o trabalho que fosse baseado no pitch. Mas eu sempre fiquei pensando, quando foi o momento que tu entendeu o que era o pitch? Como é que aconteceu essa construção de pitch? A gente fala, as pessoas ainda não é muito perceptível, né? O pitch, na verdade, demorou para cair a ficha. Eu entendi ele depois de milhões de vezes escrever textos sobre a empresa. E daí vinha o teu comentário, diminui, reduz. Porque daí ali eu colocava as informações da empresa, o que eu sentia sobre ela, como atendia os clientes e tudo mais. Mas aí eu ia afunilando. Cada vez que eu afunilava, eu começava a entender um pouco mais o pitch. E como eu deveria resumir isso tudo, tanto a minha história pessoal, que se mistura com a história da empresa, para ficar uma coisa fácil, que as pessoas consigam entender e se envolver, né? É porque o pitch tem essa questão de ter que ser sintético. Eu estava tentando lembrar o teu evento. Esse primeiro tu tinhas... Era quanto tempo que você tinha que apresentar? Eu tinha em torno de 20 minutos, mas eu tinha convidados. Isso. Então eu acabei falando em torno de uns 10 minutos. Mas no trabalho a gente fez pitches de 3 minutos, de 6 minutos, de 10 minutos. Eu fiquei expert em pitch. E tu ficaste com esse material, né? Tu tá usando pra tua empresa. Aqui, ó, meu material. Tá todo aqui, reduzido, em pequenos itens, mas tá aqui, reduzido. É muito bom. Esse era o objetivo, né? Que tu pudesses usar as ferramentas que tu já tinha, que nesse processo acho que tu descobriu que tu tinha muita ferramenta, e poder ter isso para realocar quando você precisasse, um evento diferenciado, um encontro diferenciado, ter essa fala pronta, né? São as coisas claras, né? As ideias formadas, claras na cabeça. Tanto num atendimento para um casal que envolve o meu trabalho, como eu trabalho com uma agência de viagens focada em noivos, eu trabalho muito com casais. Então, quando eu vou atendê-los, eu já tenho uma fala pronta para eles. Quando eu preciso ir em algum evento, mostrar a empresa, eu também tenho mais ou menos as coisas organizadas para apresentação. E também quando eu vou falar com fornecedores, a mesma coisa. Então é a mesma coisa de formas diferentes de apresentação da empresa. É bom ouvir isso. Eu lembro que a gente trabalha bastante. Dentro disso tudo que a gente estava falando, como foi para ti isso de processo, então, pessoa física e pessoa jurídica? Porque você veio pela tua empresa e daqui a pouco tu vai contar mais da tua empresa, né? As duas coisas se misturam, na verdade, né?
em função desses atendimentos, dessa troca contigo, eu pude resgatar um pouco da essência da minha história. Minha história é muito rica de informações que são importantes para a empresa. Então, foi como se eu me empoderasse da minha história, da minha vida, aonde ela entra em contato com a da empresa. E aí eu desenvolvi o pitch. É bom, né? Daqui a pouquinho tu vai fazer pitch pra gente. Uma palavra para te definir antes, Camila, antes de um processo como esse, e Camila hoje, com essas ferramentas, conseguindo utilizar essas ferramentas. Eu posso caracterizar o antes como desorganizada, como essas informações elas estavam dentro de mim, porém meio espalhadas, eu não conseguia compilar elas. E hoje eu me sinto mais segura por dominar todas as ferramentas e conseguir utilizá-las quando eu preciso. É bacana o que tu tá falando, Camila, porque algo que é difícil às vezes de mostrar para a pessoa, acho que a gente falou bastante disso, né? As informações estão todas aí dentro, às vezes esse processo de tirar do universo interno e levar até uma via de expressão que seja clara, que seja específica, objetiva e compreensível para o outro, ele é um caminho, ele não é algo tão pronto e precisa ser exercitado, porque às vezes a gente tem muita informação e elas não estão organizadas. Então você falou, acho que o foco mesmo de um trabalho que não é um trabalho só estético da tua fala, que não foi só nisso que a gente ficou. Não, com certeza. Desculpa, até numa fala de grupo, de amigos, assim, às vezes até se posicionar melhor ou organizar a fala de uma forma que fique mais convincente, ou que eu consiga me expressar realmente o que eu quero dizer, não só um sim, não, ok. Então foi bem válido, tanto pessoal quanto profissional. Foi ótimo. Que bom. Obrigada. Cami, mostra pra gente um pouco do pitch, que eu gostaria que tu contasse da tua empresa, gostaria que tu pudesse fazer uma pequena introdução da tua empresa ou da história, o que tu gostaria de contar, e depois faz o pitch, pra gente perceber exatamente qual seria o teu pitch se você fosse apresentar para as pessoas que estão agora assistindo o que a gente tem pra dizer. A história da Love Travel, ela se mistura com a história da minha vida. Eu sou Camila Balestro, sou formada pela PUC em 2004 e ao longo da minha vida eu tive algumas vivências fora do Brasil. Eu morei nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, na Inglaterra e na Itália. De todas essas experiências, 2 eu gosto de falar bastante, que foram a vivência na Disney, onde eu pude fazer um estágio, alguns meses trabalhando na terra do Mickey e aprendendo muito sobre realização de sonhos e na empresa que eu considero mais fera, que é a Disney. A outra vivência que foi muito importante para mim foi ter ido morar na Itália, ter feito a minha cidadania, levei o meu marido, na época meu noivo, e nos casamos lá. Então eu gosto de brincar que nós fomos os primórdios do Wedding Destination, casando na Itália há 10 anos atrás. E na nossa vinda para o Brasil foi quando eu abri a primeira agência de viagens. Eu trabalhava com diversos tipos de públicos e também tipos de turismo, desde lazer ao corporativo, e comecei a perceber que quando o assunto eram noivos, tinham algumas demandas. Eu comecei a perceber que havia a necessidade desse relacionamento entre o noivo, os noivos e o agente de viagens, por eles estarem atarefados com a sua vida normal, o casamento, a preparação do casamento. A lua de mel acabava sendo um último ponto que eles tinham para se dedicar, um pouco sem tempo para isso. E também com todas as demandas que o casamento tem em si e os investimentos, eles são muito preocupados com os investimentos em relação à lua de mel também. Foi aí que nasceu a Love Travel e nós nos baseamos em 3 pilares: acolher, planejar e bem investir. No acolhimento é onde a gente entende que a lua de mel é o início do Felizes para Sempre, é o day after, é o dia depois do casamento. Então a gente tem todo esse carinho, esse cuidado para com os noivos. No planejamento é onde a gente senta com eles, entende o perfil, que tipo de viagem eles pretendem fazer, inclui todos os serviços, desde passagens, transfers, hospedagens, seguros, passeios. Se o noivo quer surpreender a noiva, fazer uma surpresa no hotel, na recepção, a gente também pode
tudo isso a gente pode elaborar, toda essa ideia a gente entende junto com eles no planejamento. E o bom investimento é quando a gente faz a viagem toda como eles sonham caber no bolso. Levando em conta tudo isso, a Love Travel ela se relaciona com os noivos, respeita os gostos, as vontades, os desejos e nos dedicamos para personalizar a viagem de lua de mel ou wedding destination. E nós primamos por excelência em atendimento. E para finalizar com chave de ouro, nós oferecemos o site de cotas para os noivos, onde os convidados podem entrar e ter as informações do casamento, onde vai ser a cerimônia, onde vai ser a festa, e também podem contribuir com as cotas de presente para a lua de mel dos noivos. Espero vocês na Love Travel.